tona uma teoria chamada teoria do domínio dos fatos, né? O que não é reconhecido conforme prevê o nosso artigo 29 do Código Penal, onde nós temos a teoria da individualização, é uma prescrição constitucional prevista no artigo 5º, inciso 46. Cada um deve ser analisado, deve ser julgado e, se possível, condenado, logicamente, dentro da individualidade de cada um. Então, vejo que o homicídio é um crime, a princípio é um crime que merece uma classificação quanto ao sujeito ativo, por exemplo, contrariando tudo que aqui foi falado, e isso os senhores devem ter consciência ao lerem os autos que à frente dos senhores está posto, na verdade, estão postas essas afirmações, essas alegações, sem a devida comprovação, ou seja, sem a devida colocação aqui na nossa balancinha, quanto aos elementos referentes a testemunhas, a documentos, a esses exames periciais, da participação efetiva do Jael, junto com o Andrezinho, nesse apontado homicídio, conforme prevê o artigo 121 do Código Penal. Houve uma morte, então alguém matou alguém, mas esse homicídio alegado, então vejo que essa coautoria alegada, ela influencia na participação do Jael, exatamente no sentido de que não há provas, não há os elementos necessários propostos, como afirmam aqui as partes que o estão acusando. Então, vejo que o homicídio é um crime comum, né? Um crime comum, não necessariamente precisa ter um dom especial para praticar o homicídio. Então, a alegação contundente em relação ao Andrezinho, de que o Jael foi quem o provocou, o Jael foi quem o instigou, o Jael é que mantinha essa rixa, né? Sem entrar no mérito do artigo 137 do Código Penal, há muito tempo em relação à vítima. Então, vejo que existe, por causa do Jael, Andrezinho foi lá e deferiu 2 tiros e com arma calibre 38, sem dar chance nenhuma da vítima de escapar. Então, vejo que existe aí uma questão, uma forçação de barra para que o Jael seja incluído nesse rol aí daqueles que cometeram o homicídio, né? Então, vejo que o crime é um crime comum, é um crime unissubjetivo, necessariamente não precisa ter mais do que uma pessoa, mais do que um para executar esse crime. Na verdade, uma pessoa só, o que justifica Andrezinho ter agido sozinho, sem a participação efetiva do Jael, uma vez que, observados aí o que prevêem os autos, não há nada que possa dizer da existência dessa coautoria alegada pelo nosso parquê, quando na sua alegação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, como repeti já várias vezes aqui ao senhor. É um crime, na verdade, comissivo por quê? Porque exige uma ação. O fato do Andrezinho ter praticado o crime em função de uma briga entre o Jael e a vítima, isso não traz aí uma ação do Jael. A ação que nós temos aqui é do Andrezinho. Então, o Andrezinho realmente praticou essa ação que levou à morte da vítima com 2 tiros de 31. Então, eu peço que percebam essa situação. O que fez Jael? Qual é a participação do Jael? É um crime instantâneo, um crime de momento. Então, essa briga anterior, essa rixa lá de trás, essa confusão que todo final de semana era armado no meio dessas amizades lá da colônia, na verdade, isso aí não pode influenciar no homicídio, porque, na verdade, existe aí talvez uma concausa, né? Algo que levou, juntado aí com a prática do homicídio, tenha levado ao homicídio, mas isso seria válido se fosse Jael que tivesse atirado, se fosse Jael que tivesse matado. Na verdade, quem matou foi Andrezinho, e Jael até agora não tem prova nenhuma nos autos de que ele teve participação efetiva, ou seja, ele foi coautor
ou mesmo foi um partícipe, né? Então, veja que nós temos que colocar os quadradinhos, cada quadradinho no seu devido quadradinho. Então, vejo que existe aí uma certa forçação de barra, no sentido de que esse crime é um crime simples, o homicídio é um crime simples, ele não exige complexidade nenhuma, não existe uma previsão, não passa por vários crimes, não é verdade? Não existe a necessidade de uma prática anterior de um crime, essa briga que Jael teve com a vítima, isso não influencia na prática do homicídio, uma vez que o homicídio é um crime de natureza classificatória, simples, né? Então, vejo que é um crime principal também, não decorre de outros crimes para que ele aconteça, é um crime unissubsistente, ou seja, o homicídio do artigo 121 do Código Penal é um crime que tem a cogitação, tem a preparação, tem a execução e tem a consumação. Só que a cogitação e a preparação, que talvez tenha acontecido aí alguma participação do Jael, não tem nada a ver com a questão do direito penal. O direito penal só vai se preocupar com a execução, que em Jael não estava, basta ler os autos, né? Com a consumação, então, muito menos, basta ler os autos e se verá que não há comprovante probatório nenhum de que Jael executou, de que Jael consumou, ele puxou o gatilho. Onde é que está escrito aí que ele puxou o gatilho? Onde é que está escrito? Os senhores até gostariam de poder mostrar o rosto dos senhores, porque eu estou vendo a surpresa dos senhores em pensar quem é que atirou. Foi o Andrezinho. Quem é que atirou? Cadê o Jael? O Jael puxou a arma, o Jael puxou o gatilho? Não. Né? Então, veja que um tiro, os dois tiros saíram de uma arma, cujo quem puxou o gatilho foi o Andrezinho, é o que está claramente nos autos, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Então, é um crime unissubsistente, né? Tem as 4 fases do crime, e nenhuma dessas fases, talvez lá na cogitação, tem aí uma participação, talvez, do Jael, mas isso aí não interessa para o direito penal e não há prova suficiente nos autos, não é verdade? Assim como nós temos também que o homicídio é um crime livre porque não existe uma forma pré-estabelecida, não está escrito que matar alguém porque ofendeu o meu amigo, eu tenho que matar alguém porque ofendeu o meu amigo. Não existe isso. A vontade é do Andrezinho. Andrezinho partiu para esse meio, Andrezinho atirou. Então, Jael não teve essa participação alegada pela acusação. Então, veja que essa denúncia no sentido de que Andrezinho que foi o atirador, está certo, agora que foi Jael quem o instigou, quem o incitou, aí depende de prova, e comprovante comprobatório. Como prevê o artigo 156 do Código de Processo Penal, não é o que os senhores estão vendo nos autos. Então, veja que existe aí uma diferença muito grande entre achar que foi, e nós não podemos trabalhar no direito penal com conjecturas do que foi, né? O direito penal, na verdade, tutela o crime nessa situação em que a prova tem que estar lá na balancinha, como eu falei no início, mostrando exatamente esta balancinha, né? Então, vejam que nós temos aí também a questão da forma desse crime, que é um crime livre, pode ser praticado de qualquer maneira, não existe uma obrigação de uma associação. Assim como também o homicídio é um crime incondicionado, ele não precisa ter uma determinada condição para acontecer, né? Basta que as coisas apontem para o sentido desta ação. Então, se for uma ação típica, antijurídica e culpável, e levar ao resultado morte de alguém, nós teremos aí, logicamente, uma vez que culposa essa atividade, um homicídio se tirar a vida de uma pessoa. Não necessariamente quer dizer que ocorra a obrigação de que alguém instigue alguém, que alguém faça alguém fazê-lo, não é verdade? Então, não temos essa instigação alegada pela parte que está acusando o Jael da prática de coautoria nesse crime, como prevê o artigo 29 do Código Penal. Então, vejam que essas alegações elas são infundadas, não pode prosperar esta condenação,
e eu tenho certeza que os senhores, ao decidirem, vão decidir pela liberdade de uma pessoa que não estava junto, não estava no momento, a não ser, logicamente, que algum dos senhores ache aí nesses autos, né, esta participação alegada pela denúncia.